Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Semana passada começamos a falar sobre limites, de funções reais e a ideia, de como você consegue se aproximar, tendendo a um ponto, que lá a gente tinha uma função, você tinha um ponto aqui e o que que seria, você aproximar, fazer o limite para x tendendo a esse ponto aqui, No caso seria um ponto A, E a gente viu que esse limite, ele é algo que você pode estar se aproximando de A, indefinidamente, Você pode pegar intervalos cada vez menores próximo do ponto A. E aí, com isso, temos as seguintes propriedades que podem nos auxiliar no cálculo de limite, que eu calcular o limite da soma é a soma dos limites. A subtração dos limites, o limite da subtração vai ser a subtração dos limites. Eu posso passar a constante para fora, eu posso quebrar no produto e eu posso distribuir o limite no quociente também, desde que eu consiga garantir antes, que esse quociente, o limite dele seja diferente de zero. Por exemplo, se for algo que tem esse comportamento aqui, eu já não consigo aplicar essa propriedade 5, Porque esse limite aqui, quando eu aplico nesse valor, nesse x menos 3, ele vai tender a zero. Aí a gente tem que usar outras técnicas, tá? Mas se a gente tem situações que se assemelham, mas a gente tem outra situação, que a gente não tem esse problema, de dar zero aqui no denominador, a gente pode aplicar sem medo, essas propriedades, tá certo? Aí fizemos algum exemplo, alguns exemplos deles em sala de aula, e depois vimos outras propriedades que são derivadas dessa, Que, por exemplo, você tem essa outra propriedade aqui, que eu chamei de propriedade 6, Que é, eu vou trocar a cor aqui, que é limite de x tendendo a A de f de x elevado a n. Ah, perdão, aqui é f de x. Não, tá certo. É f de x elevado a n. E o que eu posso fazer, Eu posso pegar esse limite e pegar a potência enésima, e passar para fora, Tá certo? Por exemplo, se eu tivesse um limite assim, limite de x tendendo a π sobre 2 de seno quadrado de x, segundo essa regra, eu posso estar reescrevendo dessa forma aqui. Então, aqui vai ser seno de x e eu pego tudo isso e elevo ao quadrado. Beleza? Ok. Aí vemos outras propriedades, como a propriedade 7, que quando temos limite de x tendendo a de uma constante real c, isso aqui é igual a c, Por exemplo, se eu tiver limite de x tendendo a 2 de 5, isso aqui é como se fosse a nossa função constante, Função constante igual a 5. Então, não importa que valor que você tenda, sempre vai ser 5, tá? Também tivemos a nossa propriedade 8, que é a seguinte, que limite de x tendendo a A para x é igual a A. Aí você pensa que você está aplicando limite na função identidade, Então, quando você pega x tendendo a um ponto A, a f, ela vai dar, a f de A, vai ser o próprio A também, tá? Então, se você estiver aproximando aqui, você vai aproximar aqui também, tá certo? Ok.
Aí, como consequência, né, das anteriores, né, a gente também tem essa propriedade aqui, né, que é a propriedade 9, que a gente listou como 9, né, que limite de x tendendo a de x elevado a n é igual a elevado a n, né, onde você tem que n é uma potência natural, né, com n diferente de zero, tá? E vale também para as raízes, né, raízes enésimas também, tá certo, gente? E a gente meio que só listou, né? A gente não se preocupou muito em estar demonstrando não, tá? Mas aí, para maiores detalhes de demonstração, eu deixei especificado lá na referência onde vocês podem estar encontrando, né? Certo? Então aqui você meio que pode, como se fosse passar o limite para dentro, né? E aplicar o limite no que seria a nossa propriedade 8, né? E por último, dessa leva aqui, né? Você tem um pouquinho mais geral do que seria a propriedade 10, né? Seria limite de x tendendo a de f de x, raiz enésima, e aí sim, né, você passa o limite para dentro, que é o que eu disse agora há pouco, né? Então, você tem isso aqui, f de x, e raiz enésima aqui, tá? Aí o que que acontece, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque caso o n seja par, aqui dentro você tem que garantir que é positivo, né? Porque a raiz, né, tipo quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo não existe. Quer dizer, não existe nos reais, né? É um número complexo, mas como estamos fazendo tudo dentro dos reais, então não existe nos reais. Então, se n for par, a gente tem que garantir que esse limite aqui de dentro, ele tem que ser maior do que zero, senão não faz sentido. Maior ou igual a zero, né? O zero também não tem problema, tá? É, Agora, se n for ímpar, aí não tem problema nenhum, né? Porque, só lembrar, né? Tipo, a raiz para n ímpar de número negativo não tem problema, né? Por exemplo, se você pegar a raiz cúbica, né, de -8, vai ser o quê? Vai ser -2, né? Por quê? Porque -2 vezes -2 vezes -2 vai dar -8, né? Porque menos com menos aqui dá mais, com menos dá menos de novo. Tá? Então, para qualquer número negativo aqui, aí você não precisa ter esse cuidado. Tá bom? Bom, a gente pode estar aplicando, né, essas propriedades, por exemplo, no seguinte exemplo. E vamos calcular esse limite aqui, ó, limite de x tendendo a -2 de x quadrado, desculpe, x ao cubo mais 2x quadrado menos 1, tudo isso dividido por 5 menos 3x, certo? Então, vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é aplicar essa propriedade 5. Para isso, a gente tem que garantir que o limite do denominador não se anula. Aí a gente faz uma conta aqui paralela, né? A gente vai aqui, limite de x tendendo a -2, né? De 5 menos 3x. Aí a gente pode usar a propriedade lá de cima também, né? A segunda propriedade, né? Que a gente pode distribuir o limite, tá? Então a gente pode escrever isso aqui como sendo limite, né? De x tendendo a -2 de 5 menos limite de x tendendo a -2 de 3x. Aí aqui, isso aqui a gente viu que dá 5, né? Porque aqui é uma constante. Esse aqui a gente viu que pode tirar o 3 para fora do limite, né?
E quando a gente aplica aqui em x, a gente viu na propriedade 8, né? Aqui atrás, que isso vai dar exatamente -2, né? Então aqui a gente tem que isso aqui vai dar 5 menos 3 menos 2, né? Que vai dar 5 mais 6, que é igual a 11. Beleza, então, ok, né? A gente garantiu que o limite aplicado ao denominador, ele não dá zero, né? Então, com isso, a gente pode distribuir o limite no numerador e no denominador. Então, podemos fazer o seguinte, isso aqui vai ser igual a limite de x tendendo a -2, x ao cubo, mais 2x² menos 1, vou colocar um menos aqui direito, dividido por limite de x tendendo a -2, 5 menos 3x. Tá certo? Aqui embaixo a gente já descobriu o que que dá, né? Que dá 11, né? Então a gente só tem que preocupar aqui em cima. Mas aí é só a gente distribuir também, né? A gente tem limite x ao cubo mais, eu já vou colocar direto aqui, né? 2 limite de x² menos limite de 1, né? Aí x tendendo a -2, x tendendo a -2 e x tendendo a -2. E embaixo, já viu que dá 11, né? Vou fazer esse traço aqui um pouquinho melhor. Então aqui a gente viu que dá 11. Ok, aí aqui em cima vai dar -8, certo? Aqui vai dar 4, né? Porque vai ficar -2 aqui, só que -2 elevado ao quadrado dá 2. Ah, perdão, na verdade vai dar 2, né? Que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, né? Menos 1. Tudo isso dividido por 11, tá? Então vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 4, 8, certo? Aí aqui menos 1 com menos 8, menos 9, somado com 8, menos 1, né? Então vai dar menos 1 dividido por 11, esse limite. Beleza? Então, dessa maneira, né, a gente pode estar aplicando as propriedades. Tá? Ok, depois a gente viu um tipo especial de limite, né, que são os limites laterais. E para isso, a gente usou uma função chamada função de Heaviside. Função de Heaviside, que para a gente ilustrar, né, o que são os limites laterais, né? E essa função ela possui a seguinte forma, né? Ela é zero se t for menor do que zero, tá? E 1 se t for maior ou igual a zero, tá? A gente consegue representar essa função da seguinte forma. Então, vamos pegar o gráfico aqui. Então, quando o t, né, no caso, né, aqui a gente tem o eixo t, e aqui esse eixo é o que representa os valores de h de t. Bom, aí aqui a gente tem o seguinte, ó, para valores menores do que zero, a gente tem que a função ela vai valer zero, né? Tá? E aqui a gente coloca uma bolinha aberta, né? Porque de zero em diante, né, ela vai passar a valer 1, né? Supondo que o 1 esteja aqui em cima. Tá? Ok. Certo. Aí, aqui é o seguinte, o que acontece quando a gente for calcular o limite, esse seguinte limite aqui, ó, limite de t tendendo a zero de h de t. Bom, então, aí você observa o seguinte, eu quero ver o que acontece quando eu pego intervalos, né, cada vez mais próximos do ponto zero, né? Aí você vê o seguinte, né, se eu for pela direita, esse limite aqui, ele vai me dar 1, né?
E se eu for aqui pela esquerda, esse limite ele vai me dar zero. Então, nesse caso, esse limite ele não existe, né? Porque para valores cada vez mais próximos do ponto em questão, que é o zero, a gente tem que, de um lado vai dar um valor, de outro lado vai dar outro valor, né? Porém, existe uma definição que a gente pode considerar esses o valor de x tendendo, né, ou somente pela esquerda ou somente pela direita, né, que é o que a gente chama de limite lateral. Por exemplo, eu posso estar escrevendo, se eu escrever dessa forma, limite de t tendendo a zero, e eu colocar um mais aqui em cima, essa notação ela expressa que eu só estou olhando, eu estou tendendo a zero do mesmo jeito, só que eu estou olhando somente para valores que são maiores do que zero, ou seja, que estão à direita de zero. Então, nesse caso, quando eu me aproximo de zero aqui pela direita, esse limite ele vai me dar 1. E ele existe e me dá 1, né? E se eu fizer agora pela esquerda, eu vou usar essa notação, tá? Aí o que que eu estou fazendo agora? Eu estou também tendendo a zero, tá? Só que agora pela esquerda, né? Então, nesse caso, quando eu me aproximo de zero pela esquerda, a função ela se aproxima, desculpa, a função ela tende a zero, tá? Então, nesse caso, se eu for considerar separadamente, não tem problema, tá? E é isso que a gente chama de limites laterais, tá? Aí tem a definição um pouquinho mais precisa, né? Que ela é dada nesses termos aqui. Na verdade, essa definição até é um pouco intuitiva também, né? Que se der tempo, eu falo das definições mais precisas, né? Envolvendo épsilons e deltas, né? Mas caso contrário, pelo menos eu tento deixar registrado em vídeo. Ok, então a gente tem as seguintes definições, né, gerais, né? Que a gente escreve, né, esse limite aqui de f de x igual a L, tá? Então aqui você imagina o seguinte, que você tem uma função, tá? Que é o meu desenho padrão de função, e você está olhando um ponto, né? Aqui no domínio da sua função. Então, você escrever esse limite aqui, né, de usar essa notação, dizer que esse limite aqui da L significa o quê, né? Que para valores, ó, isso aqui dizemos que o limite à esquerda de f de x é igual a L. Se pudermos tomar valores de f arbitrariamente próximos, né, de L, ou seja, tipo, o L está aqui, né? E aí você tomando valores arbitrariamente próximos de L, correto? Para x suficientemente próximos de A, só que x é menor do que A, porque eu estou indo pela esquerda, né? Então, estou pegando para valores aqui próximos de A, só que à esquerda, né? Então, eu vou ter valores também próximos aqui de L também, tá? A mesma coisa se aplica para quando eu considero, né, valores próximos de A, só que pela direita, né? Como está representado nisso aqui, tá? Só que agora eu estou olhando, eu calcular esse limite, né? Esse limite da L significa o quê, né? Que para valores próximos aqui de A pela direita, né? Eu tenho que o f de x, né? Ele se aproxima, o f de cada x aqui, né? Se aproxima de L também. Beleza? Muito bem, né? Então, vamos ver alguns exemplos rapidinho para dar uma ilustrada nisso. E aqui a gente pode ter o seguinte, ó. Ah, vamos dar uma olhada aqui nessa função, tá? Aqui você tem que isso aqui dá x quadrado se x é menor que 1 e 2x se x é maior do que 1.
O gráfico dessa função para ajudar a gente a entender é isso daqui, ó. A gente olha o ponto 1 e a gente vê que quando x é menor do que 1, temos uma parábola, né? E aí ela bate aqui. E quando x é maior do que 1, a gente tem uma reta, né? Com um coeficiente angular de 2, né? Então essa reta ela vai ser um pouco mais inclinada. E no ponto 1 aqui, a gente tem que no 1, né? Ele vai assumir valor 1 na parábola, né? E na reta, né? Quando for 2, você tem a sua reta assim, tá? Aí o que acontece? A nossa função ela não está definida para o ponto x igual a 1, tá? Mas mesmo assim, faz sentido a gente nos perguntar o que acontece com a função de maneira muito próxima de 1. Na verdade, infinitamente próximo de 1, tá? E é isso que a gente vai fazer, olhando tanto para valores que são maiores do que 1, que estão à direita, quanto para valores que são menores do que 1, né, estando à esquerda de 1. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que limite de x tendendo a 1 pela direita dessa função que f de x vai ser igual a quê? Vai ser igual a limite de x tendendo a 1, tá? Se você quiser, você pode carregar a notação aqui da direita também, não tem problema. De 2x. Por que 2x? Porque eu estou olhando para valores que estão à direita de 1, né? E valores que estão à direita de 1 são levados, né, em 2x. Tá? Então, calculando isso aqui, a gente tem que dar 2. Tá? Agora, se eu pegar e calcular o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x, o que eu vou olhar? Eu vou olhar os elementos, né, que estão à esquerda de 1. E esses elementos que estão à esquerda de 1 são levados em x². Tá? E aí, nesse caso, isso aqui vai me dar 1. Tá? Muito bem. Certo? Aí, note, né, que isso é bem diferente de você falar que limite para x tendendo a 1 de f de x. É o que até chamei, né, de limite sem sinal, né? Porque você tem o sinal de mais e o sinal de menos, né? Tipo, esse limite aqui, no caso, ele não existe, né? Porque de um lado ou de outro dão valores diferentes, né? Na verdade, existe até um teorema que, que nos diz que dá um critério, né, para a gente obter esse limite aí que eu chamei de sem sinal, né? Que é o seguinte, que caso você tenha caso exista, né, os dois limites laterais e eles são iguais, então vai existir o limite no sentido antigo que a gente viu, né? Como diz uma das alunas do curso, no sentido convencional. Então, beleza, né? Então, esse teorema garante isso, tá? Muito bem. Dando segmento, né? Então, só falando um pouquinho, só para dar aproveitando mais um exemplo, né? Nesse caso, né, a gente vê também que se a gente for olhar esse limite aqui, de x tendendo a zero disso daqui, o que vai dar isso, né? Será que esse limite existe ou não existe? Será que existem só os limites tendendo à esquerda ou pela direita? Vamos lá, né? O que é o gráfico disso? O gráfico disso é o seguinte, ó. Se você olha para valores que são maiores do que zero, esse x aqui, valores são positivos, né? Vai acontecer o quê? Meio que o de cima vai cancelar com o de baixo e vai dar 1, né? Porque se você colocar, sei lá, 3, vai ficar 3 aqui embaixo também, porque o x que está em cima é o mesmo x que está aqui embaixo. Se você pegar 5, vai ficar 5 aqui embaixo também. Então, tudo vai acabar dando 1, né? Então, nesse caso, essa função ela vai ser 1
se x for maior do que zero. E para valores negativos, sei lá, por exemplo, menos 3, o que acontece? O módulo, né, vai deixar o menos 3 positivo, né? Só que aí você vai cancelar com esse e vai dar menos 1. Então, para qualquer valor negativo que você colocar aqui, você vai ter que sempre vai dar menos 1. Tá? E essa função, ela também não está definida no ponto x igual a zero, né? Porque senão você teria uma indeterminação ali, né? Você teria algo do tipo zero sobre zero, né? E isso não pode, tá certo? Então, nesse caso, você vê que a gente só vai conseguir garantir a existência dos limites laterais, né? Que você tem que essa função, ela vai ser 1 aqui, né? Para x maior do que zero, né? E menos 1, né? Para x menor do que zero. E quando a gente pega os limites laterais, se eu pegar o limite aqui de x tendendo a zero pela direita dessa função, isso aqui vai me dar 1, certo? E se eu pegar o limite para x tendendo aqui à direita, né, agora à esquerda dessa função, isso aqui vai me dar menos 1, né? Então, nesse caso, por esse teorema, ó, o limite existe, né, no sentido convencional, que é esse aqui que a gente quer saber, né? Se e somente se existem os limites laterais, né, e eles são iguais. Porém, aqui, os limites são diferentes, né? Então, nesse caso, esse limite ele também não existe. Ah, mas existe um caso em que o limite existe? Sim, por exemplo, se você pegar essa função aqui, f de x igual a x quadrado. Aí, aqui você tem uma parábola, né? E aí você nota o seguinte, né? Que se a gente pegar, por exemplo, o ponto 1, os limites laterais aqui, eles dão o mesmo valor, né? Tanto para cá quanto para cá, né? Tudo vai dar 1 aqui, né? E aí, nesse caso, como os limites laterais vão ser iguais, né? O limite existe, né? Então, é uma outra forma, né? Da gente estar descrevendo, né? Da gente estar calculando, né? Limite. Certo? Muito bem. Deixa eu só beber uma água aqui. Um outro tipo de limite que a gente estudou foi o seguinte, que a gente também utilizou como motivação uma função. Na verdade, foi uma pergunta, né, que a gente fez, né? O que seria o limite disso daqui? Limite de x tendendo a zero de 1 dividido por x quadrado, certo? Bom, se você não faz a mínima ideia do que isso se trata, né? A gente pode, sei lá, né, tentar jogar alguns valores para tentar mais ou menos tatear o que está acontecendo, né? Então, vou deixar aqui meio que armado aqui os eixos, né? Eixo X aqui e o eixo Y. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, o que vai acontecer, né? Essa minha função ela vai dar 1 também, né? Tá? Então, vai dar 1 aqui também, certo? Se eu pegar, por exemplo, meio, o que vai acontecer, né? Se eu pegar meio, eu vou ter 1 sobre meio ao quadrado, né? Que vai dar 1 sobre 1/4. E aí você executando aqui vai dar 4, tá? Então, subiu, que é uma beleza, né? Foi lá para cima. E se eu pegar um valor menor que meio ainda, né? Por exemplo, 1/3, o que acontece, né? Aí eu levo o quadrado aqui, vai dar 1 sobre 1/9, tá? Aí aqui, executando a divisão, a gente inverte e vai ficar mais lá em cima ainda. Então, repara o seguinte, que para valores cada vez mais próximos do zero, a função está crescendo mais ainda, né? Então, vai ficar meio esquisito e fora de escala que eu vou desenhar, mas meio que está acontecendo algo assim, ó, tá? E para valores, né, que são grandes, a função fica pequena. Porque, por exemplo, se você colocar, vamos lá, ó, se eu colocar x igual a 2, então vai ficar 1 sobre 4, né?
Se eu colocar x igual a 3, vai ficar 1/9. X igual a 4, vai ficar 1/16, né? E por aí vai, tá? Só que essa função, né, ela também, a gente pode também considerar os valores negativos, né? Só que o que acontece? Quando eu pego, por exemplo, aqui -3, ou -0,5, ou -1, eles vão ser levados exatamente nos mesmos valores que eram seus respectivos positivos, né? Porque eu estou levando ao quadrado. Então, quando eu levo o quadrado 1/3 vezes 1/3 ao quadrado, menos 1/3 ao quadrado, eu vou ter 1/9 também, né? Então, vai levar no mesmo lugar. Então, dessa forma, desse lado a função vai ter esse comportamento, né? E aqui é a mesma coisa, né? Conforme eu for pegando números grandes em absoluto, né? Só que negativos, né? Tipo, aumentando de maneira negativa, né? Tipo, sei lá, -10, -20, -30, né? Aqui também vai aproximando de zero, né? Pela mesma razão que a gente fez aqui com relação aos números grandes positivos, tá? Então, nesse caso, né, o gráfico ele sugere para a gente que quando eu me aproximo de zero, essa função aqui ela se aproxima de nada, assim, né? Ela meio que a gente costuma falar que ela vai para mais infinito, né? Porque para valores cada vez mais próximos aqui do zero, eu consigo valores cada vez maiores aqui, né? Tipo, sei lá, você pode escolher um valor aqui em cima, por exemplo, 50, e você consegue um valor bem próximo aqui de zero, de maneira que quando você substitui aqui, você consegue um número maior do que 50 aqui, sabe? Então, nesse caso, a gente diz que a função, né? Desculpe, o limite de quando x está tendendo a zero, dessa função aí 1/x², ela assume valor infinito, entre aspas, né? Porque infinito não é número, né? Essa notação é só para indicar que o limite ele não existe, tá certo? Mas ele meio que está indo para mais infinito, tá? Então isso aqui é só uma notação para representar isso. Mas o limite ele não existe do mesmo jeito, né? Porque infinito não é número, é somente um conceito, tá bom? Ok. É... Bom, e da mesma forma, né? Se a gente pegar o gráfico dessa função aqui, a gente pega o gráfico que a gente tinha, né? E somente derruba ele para baixo aqui, né? Porque ele vai deixar tudo que era positivo lá negativo aqui, tá bom? E aí nesse caso, quando eu me aproximo de zero, a função ela vai para menos infinito. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Que x tendendo a zero, menos 1x², e vai para menos infinito. Bom, a gente tem as seguintes definições um pouquinho mais gerais, né? Que são essas aqui que eu vou estar copiando. Deixa eu colocar aqui na próxima página, tá? Que aqui simplesmente descreve, né, o que a gente fez, só que de maneira mais geral, né, para uma função qualquer. Então, você tem uma função, né, que ela está definida, né, em ambos os lados do ponto em questão que você quer aplicar o limite, né? Então, você diz que ela é igual, o limite dela é igual a mais infinito, né? Se os valores ficam arbitrariamente grandes, né? Tão grandes quanto você queira, né, da função, né? Como a gente viu aqui em cima, né? E da mesma forma, né, a gente tem para quando ela tende para menos infinito, né? Que os valores eles ficam tão grandes em valores absolutos, né? Ou seja, em módulo, né? Só que negativos, tá? Muito bem. E além disso, né? Também a gente tem os casos para limites laterais também, né? Que a gente pode estar considerando esses casos aqui, ó. Tá
Certo, gente? Então, para limite lateral também, a gente pode ter também casos em que a função ela atinge valores de mais infinito ou menos infinito, né? E aí eu fiz até um desenho aqui que eu preciso dar uma consertada já já, para trocar a ordem, mas eu já ajeito pelo menos ela aqui no vídeo, né? E aí depois eu conserto na apostila também. Que é o seguinte, ó. Aqui tá tudo bem, né? Aqui eu tenho esse limite, né? Tendendo pela esquerda, né? Dessa função aqui, certo? E ela meio que está indo para mais infinito, se aproximando. Ela está indo para mais infinito quando eu me aproximo do ponto A aqui, tá? Você pode imaginar que ela chega, ela se aproxima dessa reta, né? Só que ela não toca, tá certo? Aí aqui a gente teve um equívoco, né? Porque esse aqui não é aqui. Aqui isso aqui a gente apaga. Esse aqui a gente apaga também, tá? Aqui seria o limite de x tendendo à esquerda, né? De f de x. E aqui dá menos infinito, né? Porque ela vai aqui para baixo, né? Então, quando ela se aproxima aqui do ponto A, né? Ela desce aqui para menos infinito. Aí agora a gente tem os casos, né? Quando a gente toma x, limite à direita, né? Do ponto A. Então, quando eu pego esse limite para x tendendo a pela direita de f de x, nesse caso aqui, né, a função está subindo aqui, né? Quando eu aproximo aqui do A, né? Ela está indo para mais infinito, tá? E aqui está correto, né? Porque aqui eu também estou pegando o limite lateral aqui à direita do A, né? E a função está indo para baixo aqui, para menos infinito. Ela dá de querer tocar aqui essa reta, mas ela não toca, tá? Ok. E aí, para essas retas, né, que aqui a gente representa como sendo x igual a gente chama de assíntota vertical. Tá? Então, assíntota vertical. Tá certo, gente? Bom, aí é isso, né? Aí eu acho que a gente chegou a fazer um último exemplo, né, de assíntotas, né? Quer dizer, de assíntota não, de limite, que foi esse daqui, ó. O que seriam os limites laterais, né? Vou fazer bem rapidinho aqui para a gente encerrar. O que seriam os limites laterais com relação a essa função aqui, ó, 2x, x menos 3, e esse outro limite lateral aqui, né, de x tendendo a 3 pela esquerda, né, 2x, x menos 3, tá? Nesse caso, aqui a gente vai ter o seguinte, vou até pegar aqui direto já, e aí eu explico em cima do gráfico. Aqui temos o seguinte, gente, ó. Se a gente for olhar aqui com relação à direita, o que está acontecendo? Vamos lá, ó. Vamos escrever com relação à direita aqui, ó. Então vai ser limite de x tendendo. Eu posso meio que distribuir isso aqui, né? Então eu posso meio que escrever isso aqui, ó. Porque o quociente tipo, vamos supor que o quociente não dá problema, só para a gente ver o que acontece, né? Porque o quociente aí ele vai dar um probleminha sim, né? Mas só para a gente não se preocupar com a parte de cima. É por isso que eu estou escrevendo dessa forma. Aqui em cima, tipo, eu tendendo aqui a 3, né, pela direita, o que está acontecendo, né? Eu tenho valores que são maiores, né? Então eu tenho 4, 5, 6, 3,5, né? Por aí vai. Mas mesmo assim, né? Se eu for para 3, esse negócio aqui, ele vai dar 6, né? Então, eu tenho 6 dividido por esse outro limite aqui, né? Que é 3, né? Mais x menos 3.
tá? Aí o que está acontecendo? Aqui eu tenho valores que são maiores que menos 3, né? Então, essa soma aqui, ela sempre vai ser positiva. Só que ela vai ser positiva, só que eu estou me aproximando de zero, tá? Então, o que acontece? Lembra lá atrás que a gente viu que quando eu tenho o número aqui em cima, lá eu tinha 1, né? E eu ia me aproximando de zero, né? Se eu tenho denominador cada vez menor, esse número aqui todo fica cada vez maior. É isso que acontece, né? Conforme eu vou chegando perto de zero, isso aqui vai ficando cada vez maior, ao ponto de ficar tão grande quanto você queira, né? Então a gente pode dizer que esse lado aqui, ele meio que vai se aproximar de mais infinito mesmo. Ele vai tender a mais infinito, se aproximar, vai tender a mais infinito, tá? Quando x tende à direita, né, em 3, né? Ou seja, eu estou chegando cada vez mais perto do 3, só que não vou ultrapassar 3, né? Então ele meio que vai ficar preso aqui como nessa reta, né? Aí, da mesma forma, a gente pode olhar para x tendendo a 3 pela esquerda, né? Porque pela esquerda a gente pode fazer um raciocínio parecido com esse, tá? Eu vou até mudar de cor aqui, vou pegar agora o amarelo. Aí eu vou ter esse limite aqui, né, de x tendendo a 3 pela esquerda, de 2x, x menos 3, né? Aí aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter a mesma coisa, né? Vai dar 6 aqui em cima, porque vai tender por baixo, mas vai chegar a 6 do mesmo jeito. E aqui embaixo eu vou ter limite para x tendendo a 3 pela esquerda, só que x menos 3. Aí aqui o que está acontecendo? Eu estou pegando valores, né, que são menores do que 3. Então, se eu pegar, sei lá, 0 no lugar do x vai ficar menos 3, se eu pegar 1 vai ficar menos 2. Então, para todos os valores que você coloca aqui menores do que 3, isso aqui vai dar negativo. Então, o que, que acontece? Eu estou me aproximando de zero, só que de maneira negativa, né? Então, conforme eu me aproximo de zero, o número vai ficar grande também, só que grande de maneira negativa. Aí, por isso que ele vem aqui para baixo, tá? Tudo bem, pessoal? Aí tenta pensar um pouco mais aí, caso tenham dificuldade, né, nisso, aí qualquer coisa podem perguntar também, tá? E por enquanto é isso, gente. Continue se cuidando e até a próxima.